Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. O tema hoje é mediunidade. Qual é a sua verdade? Energia, luz e luz é informação. A mediunidade é um fenômeno que se refere à capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Essa comunicação pode ocorrer através de diversas formas: visões, sensações, intuições, percepções, entre outras. Na doutrina espírita, a mediunidade é vista como um dom que deve ser desenvolvido e utilizado para o bem comum. Para avançarmos espiritualmente, precisamos abrir mão das dependências excessivas, materiais, e dos prazeres superficiais que não acrescentam e não trazem real significado, para nossa verdade. É sobre isso. É impossível trocar ideia, energia com pessoas altamente egoístas, O egoísmo é o que adoece a nossa alma, é o que nos cega para o real propósito de estarmos aqui. Obviamente, respeitando e entendendo que cada um de nós tem a sua própria fase, seu próprio nível de consciência, Está carregando sua própria cruz. E não podemos julgar que o outro faça X, Y e Z de acordo com as nossas próprias percepções e expectativas. Por isso, precisamos tomar conta da nossa própria vida e trabalhar em nossa própria elevação espiritual, de corpo, mente e espírito. Todos podemos ser médios de Deus. No século XIX, houve muita investigação científica sobre o tema, mas descobriu-se que havia muitas fraudes e isso fez com que a prática da mediunidade, perdesse a credibilidade. Obviamente, tudo na vida, definitivamente todas as áreas da vida têm o bem e o mal, independentemente, É sobre isso. Sempre tem o oportunismo, a ganância, o próprio interesse, o egoísmo dentro de todas as práticas, métodos, filosofias, dentro da sociedade em si. Apesar disso, a espiritualidade, a mediunidade, seguem em constante crescimento e expansão em diferentes linhas e filosofias. A ciência considera esse fenômeno metafísico como pseudociência, porque não tem evidências para comprovar a sensitividade, essa energia sutil. Obviamente que não. Os médiuns atuam como intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o céu e a terra, entre o macrocosmo e o microcosmo, transmitindo mensagens, realizando curas energéticas e auxiliando na evolução espiritual das pessoas. Ninguém nasce ou se torna médium por acaso. O despertar mediúnico nada mais é do que o resultado dos esforços empregados por nós mesmos em vida e por vidas a fio, Escolhemos para a nossa evolução encarnar, trazendo conosco a semente do despertar mediúnico, para que no momento certo ela floresça e emane. Os desafios mediúnicos, quando os dons estão despertando, está justamente no aflorar da intensa sensibilidade. A vida muda completamente, Da banal e trivial vida ao início de um novo mundo, um mundo paralelo, cheio de sensações e energias visíveis se movimentando em momentos oportunos. Adaptar-se à nova realidade não é tarefa fácil, leva tempo, requer paciência para se desconstruir dos velhos e limitantes padrões, da mudança de mentalidade, no aqui e agora. Assim como uma antena capta as ondas de rádio e permite que elas sejam ouvidas, um médium capta as energias, e decodifica as mensagens espirituais e as transmite para o plano físico. Da mesma forma que para garantir uma boa qualidade de som é preciso cuidar e ajustar a antena, para desenvolver a mediunidade é necessário busca de aprimoramento constante, amparo, ajustes e orientação adequada. Encontre a frequência que faz o seu coração vibrar, porque é lá que está a sua conexão espiritual. É sobre isso. Só indo além dos limites da existência é que podemos realmente descobrir quem verdadeiramente nós somos. Qual é a sua verdade? Assim como existe o salto quântico dos elétrons entre os átomos, as formas de pensamento podem também trafegar pelo plano astral de uma pessoa a outra. Ao interagirmos com alguém, iniciamos um processo de troca energética, E a qualidade dessa troca de energia dependerá do estado de espírito ou reação mental e emocional gerada dentro desse contexto. A melhor maneira de evitar influências e interferências, tanto dos vivos quanto dos mortos, de forma negativa, é sair da sintonia, se colocando barreiras saudáveis energéticas e elevando a própria vibração, ficando incompatível à ressonância, Resgatando assim a própria liberdade de ser quem se é,
Não esqueça, somos espíritos vivendo uma experiência humana e tudo são escolhas, né? Escolha sempre se escutar e se colocar em primeiro lugar. Não se limite por nada, nem por ninguém, né? Dê a César o que é de César, porque Deus não joga dados, né? Não existe coincidências e nada aqui é por acaso. Cada um está em busca do seu processo de evolução espiritual, né? Não fique aí socando a parede até a mão sangrar. Mais ou menos isso. Para Kardec, o maior estudioso desse tema, sendo o fundador do Espiritismo, definiu a mediunidade como todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é por esse fato médium. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. E não é pessoal, é vibracional, é energia. Em suas obras, Kardec enfatizava a importância da ética, moralidade e responsabilidade na prática mediúnica e aconselha os médios a se prepararem adequadamente para lidar com as manifestações espirituais, defendendo a mediunidade como uma ferramenta útil para a busca da verdade e da evolução pessoal e espiritual. Os benefícios da mediunidade no processo de expansão de consciência e elevação espiritual podem ser muitos. A comunicação com o mundo sutil espiritual pode trazer informações valiosas sobre a vida após a morte, a natureza da alma e o propósito da existência, os mistérios do universo. Além disso, a mediunidade pode ajudar as pessoas a desenvolverem empatia, compaixão e amor ao próximo, valores essenciais na jornada espiritual. No entanto, também pode apresentar malefícios, né? Como a exposição às energias negativas, ataques espirituais, obsessores e até riscos físicos, né? Quando você se ilumina, você se torna visível para a escuridão. Quando ficamos presos em desejos egoístas, sentimentos negativos e ideias que não estão alinhadas com o que viemos fazer aqui, não conseguimos nos desprender da matéria, né? Permanecendo vinculados em algum nível a energias mais densas, né? E até atraí-las mais e mais. E é aí, né, que os problemas começam a aparecer com mais frequência. E por incrível que pareça, é sempre para o nosso bem. É a forma de chamar nossa atenção para nos fazer mergulhar, despertar o ser espiritual dentro de nós e passarmos a nos questionar com mais reflexão sobre as nossas próprias escolhas. É importante estar preparado para lidar com esses desafios, passando a ter o cuidado de manter a saúde mental, física, emocional, energética, muito bem trabalhada, nossa plataforma energética, né, de corpo, mente e espírito, muito bem equilibrados, né, nossas polaridades muito bem equilibradas, né, é sobre isso, sem ficar oscilando tanto, né, um processo, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, é sobre isso. Procurando elevar sempre a frequência dos próprios pensamentos para se blindar energeticamente, né? Vigiando e orando. É sobre isso, né? A gente precisa vigiar e orar para que os nossos pensamentos estejam de acordo com as coisas que a gente fala e nossas atitudes, né? Parece que é fácil, né? Mas não é tão fácil assim. É um treinamento consciente, consistente e contínuo, né? Exatamente por causa das desconstruções que a gente tem que fazer, das ideologias que a gente acha que a gente cresceu a vida inteira dentro de família, né? Contextos familiares, contexto social e cultural, dizendo que você tinha que ser X, Y, Z. E quando você desperta, que você vê que não é bem assim, até desconstruir tudo isso, né? Você fica teimando. Então é sobre isso. Para os espíritos mais rebeldes, inconscientes, existe o choque anímico. A palavra anímico vem da alma. E no espiritismo, o termo choque anímico se refere ao contato entre o perispírito, né? O corpo espiritual de um desencarnado morto, perturbado, e o de um médio que está sereno. Em prece, um médio procura transmitir um choque de boas vibrações energéticas ao espírito desorientado, auxiliando em seu reequilíbrio, né? Existem vários nomes, né? Então, a espiritualidade é passe, benzimento, cura, ebó, Deus é contigo, reza, enfim. Todos mandam da sua forma, do seu jeito, energias positivas, né? Para espíritos desorientados, né? Perturbados, inconscientes. A grosso modo, é uma situação que se assemelha quando abraçamos com amor uma pessoa que se encontra em desequilíbrio, né? A gente pode sentir a energia da pessoa frágil, desequilibrada, né? E assim podemos transmitir para ela, né? Só abraçando positividade, carinho, respeito e paz, para que ela se fortaleça, né? Um pouquinho de energia positiva. É sobre isso. É necessário aprender a discernir as mensagens e as ações espirituais e utilizá-las para o bem comum. A energia é oferecida a todos, mas nem todos sabem se apoiar-se nela, né? É porque a interpretação sem conexão com o coração
não gera sentimento de mudança. O médium possui uma responsabilidade maior do que uma pessoa comum, pelo simples fato de saber que ele é um médium, e isso já muda tudo. O dever de um médium é amar e respeitar o próximo, doar seus ouvidos, sua energia e consolar quem precisa. Deve aperfeiçoar a moral e lembrar que todos nós estamos sujeitos à lei do karma, da causa e do efeito, né? No aqui e agora, né? Assim na terra como no céu. Somos responsáveis pelo rumo que tomamos e por todos aqueles que influenciamos. Já não vivemos mais apenas por viver. Existe algo a mais, uma vida além. O médium acaba captando as energias, né, tanto negativas quanto positivas, ficando suscetíveis a ela. Por isso ele precisa ter consciência de quem ele é, do ser espiritual que ele é, né? Às vezes é uma pessoa muito poderosa energeticamente, sensitivamente, e ela não tem noção desse poder todo e sofre pra caramba, exatamente porque ela não trabalha a sua espiritualidade, né? Perspectiva, tá? É um processo perceptivo, sensitivo, introspectivo, individual, bem específico. Cada pessoa apresenta suas especificidades mediúnicas de acordo com as suas vivências, níveis de expansão de consciência e jornada de alma, né? Alguns exemplos de sensações e percepções, né? Bocejo, expressão na cabeça ou em outra parte do corpo, né? Como se fosse uma dormênciazinha, sem dor, dor de cabeça realmente, arrepios, calafrios, suor frio nas mãos, ver vultos, sentir presença de pessoa mesmo com lugar vazio, sentir a queda de temperatura, sentir drenagem, né? Já se sente sugado, né? Você estava bem, do nada, né? Acabou sua energia. Em lugares com grande aglomeração, você se sente fragilizado e irritado, né? Se sente deslocado. E no convívio de família se sente deslocado e não pertencente de alguma forma ao ambiente, né? Muita sensibilidade, muita intuição aflorada, percepção das sincronicidades, né? Dos sinais do universo, déjà vu e sonhos premonitórios, necessidade extrema de conexão com a natureza, sensação de solidão existencial e social, né, na busca da própria descoberta intelectual, por conta dos interesses atípicos, né, interferências eletrônicas, entre outras, muitas. Eu misturei tudo, tanto positivamente como negativa, né? É sobre isso. O início de qualquer mediunidade é como uma manifestação de espíritos pouco evoluídos e que mesmo rústicos, né, são espíritos zombadeiros que fazem brincadeiras perturbantes, né, para criar medo realmente nas pessoas, né? Exemplo, objetos que mudam de lugar ou somem, né? Quanto mais medo, né, mais o mundo continua como está, né, nessa jornada de caos. E porque, imagina, os espíritos inconscientes, eles querem continuar fazendo o que eles estão fazendo, né? E quanto mais medo ele causar, mais você vai contribuir para que o mundo continue como está. Por isso, mantenha a frequência dos seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. É sobre isso. Todos nós somos médiuns em algum nível. Então, faça isso, sua jornada de autoconhecimento, alinhamento energético, expansão de consciência, né? É sobre isso, se questione. A mediunidade é um grande benefício na jornada da alma em busca da expansão de consciência e evolução espiritual, desde que seja desenvolvida com responsabilidade, orientação, respeito e cuidado. Médios mulheres em período menstrual, conhecido como corpo aberto, não podem participar de correntes mediúnicas, né? Um exemplo, né? Conexões com muitas pessoas, né? Frequentar centros, enfim, qualquer lugar de religião com muita gente no período menstrual, porque nesse período elas estão sob a influência de hormônios, né? Que as deixam mais instáveis, né? E ao mesmo tempo mais poderosas, que é a nossa sacralidade, o respeito do sagrado feminino. A mediunidade desequilibrada pode trazer sensação de vazio, angústia sem sentido, vícios, perturbações, insônia, irritabilidade, impaciência, agressividade, medo, ansiedade, depressão e ideias negativas recorrentes. Os obsessores, em geral, se mantêm aprisionados a uma realidade mental limitada, por isso é importante expandir a mente. Via de regra, não acreditam que exista uma sequência no processo evolutivo que os possa levar a planos mais elevados e assim despertar a própria despertar para a própria existência pelo universo, né? Eles não acreditam, por isso que eles continuam fazendo as mesmas coisas, estão inconscientes, né? Humanos perturbados, inconscientes e perdidos em vida, né? Quando morrem, vão para o mesmo plano vibracional que estão, pois o céu e o inferno são planos e dimensões de consciência, né? Entende? Não tem como uma pessoa que vibrou negativamente uma vida inteira ir para um plano mais elevado porque morreu. Não existe isso, né?
Essa perspectiva, assim como todas as outras, são complexas demais. Resumir de forma muito prática e muito objetiva, né? Para já trazer alguma reflexão positiva e possível para a desconstrução desse medo, né? Do sobrenatural, do mundo sutil. Não precisamos ter medo, precisamos ter conhecimento, né? Porque o conhecimento liberta. Lembrando que a mediunidade não é exclusiva da doutrina espírita e que existem outras religiões e correntes espirituais que valorizam e utilizam essa capacidade, né? Espiritualidade não é tradição regra, espiritualidade é sentimento. Por isso, permita abrir seu coração, limpe seu coração de tudo quanto é sentimento que te acorrenta aqui, né? E se liberte. Mediunidade, qual é a sua capacidade? Energia, luz e luz é informação. Um grande beijo no coração, fica com Deus e bebe água. Mais uma perspectiva sensacional.